Oi, oi, meu povo, como é que vocês estão? Espero que bem. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma coisa que raramente as pessoas falam, né? As pessoas falam mais sobre a coisa do que como ela foi descoberta, e hoje eu vou falar sobre a descoberta da fotossíntese. Eu vou começar falando um pouco sobre os experimentos curiosamente planejados do médico belga Van Helmont. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele. E foi ele quem criou as receitas da hipótese abiogênica para a origem da vida. Ele buscou testar se o solo seria ou não o único fator que contribuiria com nutrientes para os vegetais. Ele cultivou uma pequena árvore de salgueiro em um vaso, no qual adicionava apenas água. Após 5 anos, verificou no qual que a planta havia aumentado o seu peso em 74,4 kg, enquanto o peso do solo havia diminuído apenas 57 gramas. A massa do solo praticamente não havia diminuído. Por outro lado, a massa da árvore havia aumentado consideravelmente. Apesar de simples, o experimento de Helmont permitiu afirmar que o solo não fornecia massa para a planta e as substâncias que compunham o organismo vegetal eram resultados de reações a partir da água e não apenas do solo. Agora eu vou falar do pastor inglês Joseph, alguma coisa que eu também não sei pronunciar o nome dele. Ele foi um cientista que colocou um camundongo no interior de um recipiente de vidro e após um período preso o animal morreu. E em outro recipiente ele colocou um camundongo e uma planta de hortelã. Nessas condições, o animal sobreviveu por mais tempo. Em outro teste ele colocou uma vela no interior de um recipiente de vidro e algum tempo depois a vela apagou. No outro recipiente ele colocou uma vela e uma planta de hortelã. E então a vela levou mais tempo para apagar. Como você explicaria essas duas situações? É, é simples, mas é um pouquinho complicado, né? A combustão que a vela exige de uma vela, né? A combustão de uma vela para ela pegar fogo, ficar lá tocando fogo por um tempo, exige o gás oxigênio e o processo de respiração celular feito pelo camundongo também. Então foi possível, né, na época, concluir que a planta liberava o gás oxigênio, ou seja, o O2, permitindo que a vela continuasse acesa por um período de tempo e o rato, ou o camundongo, no caso, ou qualquer outro animal que ele colocasse ali dentro, que fosse pequeno, né, de porte pequeno, sobrevivesse por mais tempo. Já em 1796, um médico holandês, Jan alguma coisa, eu não sei pronunciar o nome dele, então vou botar na tela para vocês com um nomezinho embaixo. Ele confirmou os experimentos de Joseph e reafirmou que o ar restaurado pelas plantas, ou seja, o oxigênio restaurado pelas plantas, ocorre também devido à presença da luz do sol, um outro fator, e acontece apenas na estrutura verde da planta. Ele sugeriu também que o CO2, ou seja, o gás carbônico, consumido pelas plantas, era quebrado e liberando assim o O2 em forma de gás, ou seja, liberava o gás oxigênio. Em 1804, Nicholas Theodore, um cientista suíço, mostrou que o carbono, ao reagir com a molécula de água com o H2O, formava um composto com um átomo de carbono para cada molécula de água, o CH2O, que é demonstrado pela palavra do carboidrato, ou hidrato de carbono.
E a equaçãozinha é assim: CO2, gás carbônico, mais H2O, água, mais energia luminosa, que resulta em carboidrato, um composto orgânico, que fica CH2O, mais o O2, que é o gás oxigênio. E essa hipótese foi reformulada depois de um tempo por apresentar alguns equívocos químicos. Aí, em 1893, esse processo, que ainda não tinha nome, responsável pela síntese de compostos orgânicos a partir de substâncias inorgânicas, utilizando a energia potencial da luz, foi batizada como fotossíntese pelo inglês Charles Barnes. Cornelius Van Nieuw foi o cara que colocou em dúvida a hipótese de que o gás oxigênio liberado na fotossíntese era proveniente da quebra do CO2, ou seja, do gás carbônico. E em seus estudos ele verificou que um grupo particular de bactérias autotróficas, as bactérias sulfurosas púrpuras, utilizavam gás carbônico e o gás sulfídrico, o H2S, para sintetizarem compostos orgânicos, liberando dessa maneira o enxofre ao invés de oxigênio. E isso fez admitir a possibilidade de que o oxigênio liberado na fotossíntese pelas plantas não resultava na quebra do gás carbônico, e sim na quebra de moléculas de água. E a fotossíntese dessas bactérias ocorria assim: gás carbônico mais duas moléculas de gás sulfídrico mais energia luminosa, que resultava em carboidrato, HCH2O, mais água, H2O, mais enxofre. De início, a pesquisa de Cornelius não recebeu a atenção da comunidade científica. Então, ele propôs uma equação geral para a fotossíntese em si, na qual a substância oxidável, ou seja, o reagente, sendo ele H2O, água, ou H2S ou H2, reagiria com o CO2 na presença da energia luminosa, formando carboidratos e liberando oxigênio, como as algas e as plantas, ou enxofre no caso das bactérias sulfurosas. Essa experiência só foi aceita em 1941, quando pesquisadores confirmaram que o oxigênio liberado na fotossíntese das plantas era proveniente da molécula de H2O. E assim foram surgindo algumas equações completas da fotossíntese das plantas. Uma delas é CO2 mais duas moléculas de H2A, que pode ser água ou gás sulfídrico, mais energia luminosa, que gera o carboidrato, a água ou o enxofre ou oxigênio. E por fim, a equação completa da fotossíntese das plantas é 6CO2 mais 12H2O mais energia luminosa, que é igual a C6H12O6, que é a glicose, mais 6H2O, que é a água, mais 6O2, que é o gás oxigênio. E é isso, eu espero que tenham gostado. Espero que tenha dado para entender também um pouquinho sobre a descoberta da fotossíntese. E quem sabe futuramente, daqui a uns anos, a gente não volta aqui de novo para falar um pouco sobre novas descobertas sobre a fotossíntese, novas fotossínteses em si, né? Fotossínteses sobre, sei lá, novas plantas descobertas, algas novas, quem sabe, né?
E é isso. Eyes blue like the Atlantic, and I'm going